Olá pessoal, aqui é Jessie e hoje eu vou te ensinar a fazer esse mini diorama do Pennywise, o palhaço do It, a Coisa. E essa é uma das cenas mais famosas do filme, que é quando o irmão do George, ele faz esse barquinho para ele poder brincar. E como ele é uma criança, ele vai na chuva, né, coloca esse barquinho numa poça d'água, e esse barquinho ele vai para muito longe. Ele acaba correndo atrás dele para poder resgatar ele, né? E quando ele vê, o barquinho tá na mão de quem? Do Pennywise. E o Pennywise, gente, ele é uma entidade cósmica, então ele assume essa forma de palhaço para poder atrair as crianças. Mas ele assume também outras formas, depende muito de qual trauma e qual medo da pessoa. E isso justamente é o que alimenta o Pennywise, o medo. Então, nessa cena, ele tá dentro do bueiro e ele acaba matando o George. E esse é o tipo de filme para você assistir apenas uma vez. Enfim, vamos fazer ele. Aqui eu tô utilizando o molde da Biscuitando com Vivi, da coleção da Jéssica Valente, que é o Chibi P. Ele é bem pequenininho, tem mais ou menos 2,5 cm de altura, e eu começo preenchendo ele com a massa branca, e aí eu venho aqui com um rolinho antiaderente e vou pressionando esse rolinho sobre o molde para ele poder pegar todas as marcações da cavidade. Depois eu vou desmoldar, tiro toda essa parte da massa que ficou dentro do molde, puxo aqui pela parte de cima, que vai facilitar bastante a minha vida, e a cabeça ela sai assim, gente, ela é bem pequenininha mesmo. Eu vou cortar essa parte aqui do topo da cabeça, porque lembrando, ele vai estar dentro do bueiro. Então, a gente tem que deixar essa parte aqui bem reta. E aqui eu vou reforçar algumas marcações, como, por exemplo, essa parte do nariz e também a parte dos olhos. Então, eu venho com um boleador e eu começo a pressionar essa parte onde vai ficar a região que a gente vai pintar os olhos. E aqui, pessoal, eu tô afundando bastante porque eu percebi que isso ajuda muito quando o biscuit ele seca e acaba estufando. Então, essa parte não vai perder tanto a marcação assim. E para fazer a boca, eu tô utilizando aqui um pincel modelador que tem um tamanho mediano. Esse pincel modelador o pessoal geralmente usa para poder fazer decorações na unha. E aí eu vou abrir uma cavidade e aqui depois a gente vai pintar e colocar os dentes. E para fazer o bueiro, a gente vai precisar de uma base de MDF e isopor. Então aqui eu fiz uma marcação ali, né, da onde vai ser as paredes desse diorama, e aí eu tô cortando com o estilete. Essa partezinha é uma partezinha bem chata, eu não gosto de cortar isopor, e eu evito ao máximo trabalhar com ele, mas nessa parte é realmente muito imprescindível usar, e esse isopor é aquele isopor que tem uma densidade bem alta, então ele não fica esfarelando conforme a gente vai cortando. É um isopor que o pessoal geralmente usa para embalar os eletrodomésticos. Aqui também eu vou fazer uma segunda marcação, que vai ser onde vai ser a porta do bueiro, digamos assim. Não sei se é esse exatamente o nome. E aí eu também faço a marcação da onde vai ser as paredes internas. Então percebam que eu deixo mais ou menos ali, né, uma espessura um pouquinho grossa. Não deixo esse isopor tão fino assim, porque isso vai me ajudar até mesmo na estruturação da peça, né? Ela vai ficar mais segura e mais firme. E aí eu faço esse formato aqui, gente. Não precisa ficar perfeito, porque a parte de dentro, essa parte de dentro não vai nem aparecer. A única coisa que vai aparecer aqui é a cara do It. Então eu venho aqui com o estilete e eu tento tirar toda essa parte de dentro com a maior paciência do mundo. Não vai ficar perfeito, já aviso, mas é o que a gente consegue fazer. E aqui já tô destacando essa parte. E assim, pessoal, não se preocupem mesmo em deixar perfeito. A gente vai encapar toda essa parte aqui com a fita crepe. E essa fita crepe, ela vai ajudar tanto na estruturação, porque ela vai deixar esse isopor um pouquinho mais durinho, quanto na pintura, também para ajudar a preparar o isopor para quando a gente for encapar com o biscuit, e também porque a gente vai utilizar muita cola instantânea. E vocês já devem saber que a cola instantânea em contato com o isopor, ela corrói. Então a gente precisa proteger esse isopor para não acontecer isso, né? E para a peça não ficar oca depois, quando ela entrar em contato com a cola instantânea. Aqui eu estou utilizando a Super Bonder, que é uma cola maravilhosa. Ela fixa bem, né, essas partes. E aí eu vou colar aqui na base de MDF. Então percebam que nessa parte ali do meio, ela tem uma cavidade. O meu esposo fez com a micro retífica. Eu nem sei como ele fez isso, porque eu nem me atrevo a mexer na micro retífica com essa ferramenta aí. Eu morro de medo de cortar os dedos. Mas ele fez pra mim, gente. E vai ajudar o boneco a ficar com uma profundidade ainda maior, né? Se você não conseguir fazer, não tem problema. E aqui eu tô passando um pouquinho de cola ao redor também, só pra fixar ainda mais. E agora, com a tinta acrílica preta fosca, eu vou pintar essa parte de dentro do bueiro. Então, eu tô começando a pintar aqui pela parte do MDF, e depois eu vou pintar no isopor que a gente encapou com a fita crepe. E, gente, essa tinta acrílica, ela adere super bem, tanto na madeira, no MDF, quanto nessa parte da fita. Não se preocupem em passar nenhum primer ou encapar aqui com biscuit, porque não vai nem aparecer. Inclusive, vai ajudar a dar uma textura ali de parede, né? Parede meio mal feita por dentro, que vai dar um diferencial também. Eu gosto desse efeito que fica aqui dentro. E aqui, pessoal, ó,
isso daqui que eu tô usando é uma placa PS. Meu esposo cortou ela também ali no formato da tampa do bueiro, mas você pode utilizar um acetato, pode utilizar biscuit também, ou o isopor, o que você quiser. O importante é que você pinte essa parte interna ali de preto, porque vai ajudar a dar uma profundidade. E aqui eu tô colocando a cabeça do It pra vocês verem como que vai encaixar perfeitamente. Essa cabeça, gente, ela já tá seca. Você tem que fazer essa etapa quando a cabeça estiver seca. Porque senão, se você fizer com ela molhada, depois ela vai secar, encolher e vai ficar muito pequenininha ali dentro. Aqui eu já comecei a pintura da cabeça. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer a pintura chibi. É só adaptar pro personagem. E o It é meio vesgo, tá? Ele tem um olho virado pra cada lado. Eu tentei fazer ele o menos vesgo possível, porque isso me dá uma certa agonia, mas é o que temos pra hoje, gente. E assim, eu tô fazendo essa pintura aqui, dessa parte vermelha, com a tinta acrílica, mas nessa pintura eu utilizei tinta aquarela, tinta acrílica, lápis aquarelável, às vezes eu uso tinta PVA também, depende muito. Eu uso o que geralmente tem, né? Às vezes a gente não tem alguma cor na tinta acrílica, a gente vai lá e pega aquarela, mas lembrando sempre que a aquarela ela é um pouquinho mais sensível, né? Mais frágil, porque ela é a base da água, então se você passar o dedo ali por cima ou derrubar um pinguinho de água vai sair. Por isso que é importante vernizar a peça quando você terminar de pintar. Aqui eu já fiz também a pintura da boca, que é um tom de vermelho bem escuro para poder dar profundidade. Pintei os lábios também, né? Ele tem tipo um batom ao redor da boca. E daí a gente vai encaixar os dentes. Aqui, pessoal, peguei um pedacinho de massa bem pequenininho, coloquei cola ali no topo da boca e encaixei o dente. E depois eu comecei a fazer a maquiagem ao redor do olho dele. Então, assim, ele tem uma maquiagem um pouquinho pesada, né? O olho dele ao redor é bem escuro, como se fosse uma sombra preta. E aí eu utilizei o giz pastel e esse pincel aqui, que ele é bem pequenininho, né? Pra poder fazer esse sombreado ao redor. E você pode fazer isso com tinta também, mas eu prefiro fazer com o giz pastel porque eu consigo ali ter um controle um pouquinho maior, né? De como tá ficando. E como o It, ele mordeu o George, então a gente vai ter que fazer algumas marcas de sangue ao redor da boca dele. E aqui eu tô utilizando a tinta acrílica, a mesma tinta que eu tava usando pra fazer esse contorno da maquiagem dele, só que eu peguei bem pouca tinta, deixei esse pincel bem seco, e aí eu fui espalhando ao redor da boca, também um pouquinho aqui na parte de cima do nariz, né? E se você quiser, você pode espalhar pro rosto inteiro, porque geralmente nas cenas que ele aparece, ele sempre tá com o rosto bem sangrento, né? As mãos também. A roupa também, inclusive, ele é um personagem assim bem macabro, gente, bem creepy mesmo. E fazendo isso, a parte da pintura já tá pronta. Então, depois que você terminar essa parte, coloca a cabeça dentro do bueiro para ver se tá encaixando. Se precisar, você lixa um pouquinho, né? Ou se você vê que encolheu demais e ficou menor do que você esperava, aí você consegue consertar isso na hora de fazer a parte da gola da roupa dele. Aqui a gente vai começar a colocar o cabelo. E, gente, só vai aparecer essa parte da lateral, então não precisa colocar na parte de trás. Não se preocupem, porque nada disso vai aparecer. Tanto que na parte de trás da cabeça eu nem dei tanto acabamento, vocês nem viram como ficou, né? Só essa parte da frente mesmo. E aqui eu tô colocando 2 mechas maiores de cada lado. Essas mechas, elas não são tão grandes assim, percebam também que eu tento deixar ela na altura ali, mais ou menos, da onde eu fiz o corte da cabeça, porque essa parte tem que estar completamente achatada para ela poder encaixar ali na parte do bueiro. E aqui eu tô dando um acabamento colocando 2 fiozinhos pequenos, para poder dar um pouquinho mais de volume nessa parte do cabelo. E assim, pessoal, aqui quando eu vou colar essas mechas na cabeça, né, como a cabeça já tá seca e essa parte do cabelo tá molhado, eu coloco só um pouquinho de cola PVA extra, para poder fixar melhor, né, e quando secar não sair nada do lugar e também não ficar um vão ali entre a pele dele e o cabelo. Aqui eu vou dar o acabamento também com um pincel de água, para poder deixar essa parte mais lisa possível, e eu vou acrescentar apenas mais um fiozinho para poder dar o acabamento e deixar esse cabelo um pouquinho mais volumoso. E eu faço isso então dos 2 lados. Sempre, pessoal, eu faço assim. Quando eu acrescento a mecha de um lado, eu coloco do outro lado também para ficar bem simétrico. Aqui eu tô colocando um pouco de cola PVA extra, na realidade bastante, né? Pra poder depois encaixar a cabeça dele. E eu vou começar a fazer a dobradura da gola, que tem vários babadinhos na roupa dele, né, gente? A gente não vai precisar fazer, assim, o tronco ou o pescoço, né? Fazendo essa parte já tá ótimo, porque a gente consegue dar uma impressão ali de que o corpo dele, ele tá dentro do bueiro. E aqui nessa parte da gola, tem 2 camadas de babado. Então, assim, essa massa ela tem que estar extremamente fina, para não dar volume, porque a gente só quer fazer realmente ali o efeito
como se essa roupa ela fosse bem levinha, por isso que ela não pode ser grossa, tem que ser uma massa extremamente fina mesmo, e essa parte realmente é uma das mais difíceis da peça, tanto que é uma parte muito delicada e muito pequena. Aqui eu já acrescentei mais uma camada e tô alisando aqui com o boleador. E agora eu vou colar a cabeça dele, então eu coloquei um pouquinho mais de cola e pressionei a cabeça dele sobre essa parte dos babados. E assim, pessoal, aqui você vai poder medir se essa cabeça ela ficou da altura que você quer. Se ficou uma cabeça muito pequena, coloca um pouquinho mais de volume no babado. E se ficou uma cabeça muito grande, espera secar tudo e depois você lixa um pouquinho essa parte do topo. Agora eu vou começar a fazer o sombreamento aqui no babado da roupa dele, porque ele é um palhaço sujo que tá dentro do bueiro, então isso aqui não poderia ser branquinho, tem que estar ali com aspecto de sujo mesmo. Tô acrescentando um pouco de preto, um pouco de marrom e coloquei a mão dele aqui, pessoal. A mão dele não tem segredo também, né? É como se ele estivesse segurando um balão. E aí eu coloquei 2 camadas de babado. Aqui eu vou começar a colar a tampa do bueiro. E aqui eu tô utilizando a cola da Super Bonder, uma cola excelente, pessoal. Eu indico muito, muito mesmo, porque ela realmente cola, não é aquela cola instantânea que você passa, passa, passa e não cola nada, né? Enfim, essa daqui é perfeita. E aqui já encaixei a placa PS que foi feita perfeitamente para esse espaço. E bom, pessoal, eu coloquei também a cola PVA extra na base ali do MDF. Vocês já sabem, né? Já tem outras aulas explicando sobre isso. Tem que esperar a cola secar e depois você vem com uma fina camada de biscuit e coloca por cima. Aqui eu tô tentando encaixar ao máximo ali, né, na parte do bueiro e nas paredes também. Percebam que eu fiz um recorte ali para fazer como se tivesse uma caída do asfalto normal para dentro do bueiro. Bem arquitetônica, né? E aqui já tô também tirando todo o excesso de massa na lateral da base. E eu faço isso com a faquinha mesmo, né? Não precisa ficar perfeito, depois a gente faz os pequenos ajustes caso precise. E também venho fazendo o enxerto dessa parte do asfalto com essa parede aqui do bueiro. Aqui na parede também vai ter o asfalto, né? Ali na parte de cima também, aonde tem o meio fio. Então é importante você alisar tudo, até porque se você não alisar, quando esse biscuit ele secar, ele vai retrair e vai ficar um vão ali. Como a gente não quer isso, então a gente alisa e faz o enxerto. Para poder fazer a textura de asfalto, eu sempre utilizo esse papel alumínio, eu amasso ele e aí eu vou pressionando ele sobre o biscuit e vai fazer uma textura muito legal mesmo. Essa textura de chão assim, né, de asfalto, de cimento, fica muito legal e depois a gente consegue fazer um efeito ainda mais legal com a pintura. E aqui na parte de cima, ó, eu fiz exatamente o recorte da onde tem o bueiro, então você vai precisar medir tudo bonitinho, né? Isso aqui vai depender aí de como você fez a altura, né, a largura também do bueiro, enfim. E aí eu vou encaixar essa massa na parte de cima, na parte da lateral também. E venho tirando todo o excesso com a faquinha. E lembrando, pessoal, sempre passa cola na superfície e espera secar, porque senão o biscuit ele não vai aderir. E aí, se você precisar fazer algum enxerto aqui na parte da lateral para poder deixar essas paredes mais niveladas, né? Você faz, espera a massa secar um pouquinho, né? E aí depois coloca um pouquinho de massa ali e vai fazendo um enxerto para poder deixar tudo bem nivelado, tanto na parte de cima quanto na parte aqui da lateral. E vou fazer também aqui a textura com papel alumínio nessa parte do meio fio e na parte das paredes do bueiro. E depois que você fizer toda a textura, você pode já começar a encapar essa parte que sobrou, que vai ser a parte onde vai ter a grama. Então, pessoal, é exatamente o mesmo processo. Passa a cola, espera secar, coloca aqui um pouquinho mais de massa, não deixa uma camada tão fina assim, porque como a gente vai fazer essa textura aqui com essa ferramenta da Blue Star, que eu não sei o nome, mas ela vem num kit de esteca com várias estecas diferentes, para biscuit ou para confeitaria também, essa parte tem que estar um pouquinho mais grossa para a massa não rasgar. Então, aí você vem fazendo esse movimento assim, né, girando essa esteca. É tipo uma concha, um formato de concha que tem aqui na parte do topo dela, né? E você consegue fazer esse efeito de graminha um pouquinho mais volumosa. Quando você quer uma graminha mais baixa, você faz só com a escovinha, igual eu ensinei na aula do Inuyasha. Agora, quando quer, assim, uma grama mais alta, faz com essa ferramenta. E agora eu vou começar a fazer a pintura dessa base. Então, eu tô utilizando aqui, ó, a tinta acrílica preta, fosca, da Acrylex, uma tinta maravilhosa. Diluí ela, né, pra ela poder entrar dentro dos vãos, que tem a textura, porque como a gente fez ali com papel alumínio, algumas partezinhas ficam com uma textura um pouquinho mais profundas, né, como se fossem alguns risquinhos, e aí a tinta diluída, ela consegue entrar perfeitamente nesses risquinhos, e depois, quando a gente for fazer as próximas camadas de pintura, isso vai ajudar a dar uma profundidade maior. Então, as partes que são mais escuras, elas têm maior profundidade, e as partes que são mais claras,
que é onde a gente vai construindo as camadas, elas dão um efeito assim de luminosidade. E aqui eu tomo todo cuidado para poder preencher ali toda essa parte, né, de preto, principalmente ali bem próximo da onde tem a entrada do bueiro, aqui na parte de cima. Eu olho geralmente, né, também ali aonde tem um pouquinho da parede interna desse bueiro, porque às vezes a gente acaba deixando alguma parte sem pintar e fica meio esquisito. Então, certifique-se de que tá tudo bem pintado de preto para poder dar essa profundidade. E assim, pessoal, aqui eu mostrei fazendo só uma camada, mas depois eu espero secar, né? Eu venho aqui com um secador, dou um jato quente ali, dou mais uma camada pra ficar tudo bem pretão. E aqui eu tô fazendo a borda do bueiro, que eu esqueci de fazer quando eu estava fazendo a parte da modelagem, né? Então, assim, se você assistir a aula primeiro e depois for fazer a peça, bota esse negócio aqui antes de pintar, porque vai ajudar bastante, né? Então, só fiz uma tirinha ali de massa e coloquei. Não tem muito segredo, então foi uma parte que eu consegui ajustar agora, né? Agora, pra parte da grama, tô utilizando aqui um tom de verde. Só que, gente, essa tinta ela tá muito diluída mesmo. Isso vai ajudar a pintar melhor ainda essa grama, né? Porque ela tem muita textura. Então, assim, se a tinta estiver grossa, vai ser muito difícil de cobrir toda essa parte, né, da grama, principalmente as partes que tem mais profundidade. Então, quanto mais líquida tiver a tinta, quanto mais diluída, mais fácil você vai conseguir cobrir toda essa parte. E assim, pessoal, não tem muito segredo. Conforme você vai pintando, você vai percebendo, né, que algumas partes elas vão ficando mais escurinhas, outras vão ficando um pouquinho mais claras. E nessa parte da grama, eu particularmente gosto de utilizar a massa natural justamente por causa disso. Porque daí, essas partes que são mais clarinhas, né, elas dão um efeito, assim, de mesclagem nessa grama, né? Não parece que é tudo uma cor chapada. E isso vai ajudar a dar um efeito melhor na grama. Geralmente eu faço essa parte aqui com corante da Ceramanil, mas como meu corante acabou, eu tô utilizando a tinta mesmo e dá um efeito muito parecido. E essa parte da grama é somente isso mesmo, não tem mais nenhuma outra etapa. Aqui na parte do bueiro, eu esperei essa massa secar, eu utilizei o secador para poder agilizar, né? Porque eu queria terminar a peça logo. E aí eu vim pintando com a tinta preta também, com um pincel um pouquinho mais fino para não borrar e não encostar esse pincel preto no it. E depois de terminar toda essa parte de preto, a gente vai utilizar um tom de cinza prateado um pouco mais escuro. Essa daqui também é uma tinta da Acrylex, tem vários tons de pratas, né? Esse aqui é um dos mais escuros que tem. E aí com um pincel um pouquinho seco, gente, ele não tá fazendo a técnica do dry brush, né? O pincel não tá completamente seco. Vocês percebam que ele tá um pouquinho molhado ali, mas eu não pinto uniformemente. Vocês conseguem perceber que algumas partes elas continuam pretas e outras elas estão um pouquinho mais prateadas? Então, tô tentando dar um efeito assim de mesclagem, né? Não faço uma cobertura 100% uniforme, até porque depois a gente vai fazer outros efeitos. Agora, nessa parte aqui do bueiro, eu pinto 100% uniforme. Então, percebam que eu venho até com o pincel um pouquinho mais fino, né? E aí, vou fazendo um contorno aqui dessa parte. Essa tinta da Acrylex que tem essa cor mais prateada assim, ela tem uma cobertura muito boa, eu gosto muito dela. Inclusive, gosto mais do que aquela outra tinta que é um pouquinho mais clara, porque eu acho que essa daí tem uma cobertura bem melhor. Inclusive, uma demão de tinta já é o suficiente para poder deixar essa cobertura perfeita. E agora, com um tom de cinza um pouco mais claro, esse cinza ele não é prateado, é um cinza fosco mesmo, aí sim eu vou começar a aplicar a técnica de dry brush. Então, como que é essa técnica? O pincel ele fica quase seco, né? A gente usa só uma sujeirinha ali de tinta para poder passar por cima das superfícies que tem textura, e aí todas as partes que estão em relevo, elas acabam ficando mais claras e as partes mais profundas, elas ficam mais escuras. E agora eu vim aqui com um tom de branco e fiz exatamente o mesmo processo, e isso também vai ajudar a deixar essa textura um pouquinho mais evidente. E agora, com o giz pastel preto, eu vou fazer um sombreamento ao redor do bueiro, né, para poder dar uma profundidade ainda maior. Então, essa parte aqui também vai dar total diferença. Vocês vão perceber que no final da peça, né, vai deixar essa peça um pouquinho ainda mais macabra. E também aqui nessa parte, um pouquinho antes da grama, né, exatamente aonde ela começa a nascer, a gente também faz o sombreamento. E nessa parte aqui ao redor da base também. Dessa forma, a gente vai fazer com que o meio da base ele tenha mais destaque. Então, como aqui no meio a gente vai colocar o braço do George e o barquinho também, como ao redor vai ser mais escuro, ali no meio vai acabar chamando mais atenção. E para fazer o balão do It, eu vou utilizar essa massinha de VA da Make Mais. E, gente, ela é maravilhosa, porque ela deixa o balão bem levinho. Poderia fazer também com bolinha de isopor encapado de biscuit, mas com essa massinha de VA, você não precisa nem colocar a bolinha de isopor.
só utilizando ela mesmo, pura, já fica perfeito, porque ela tem uma densidade bem levinha. E aqui eu tô pegando um pedacinho para vocês poderem ver como ela é macia. A textura dela é bem diferente da do biscuit. Ela parece um pouquinho com a textura de slime. Então, ela é uma massinha assim bem gostosinha de trabalhar, sabe? Claro que ela é um pouquinho mais porosa, né? Por ela ser mais leve, ela acaba tendo uma porosidade maior. Porém, para fazer o balão, fica perfeito. E aqui eu tô fazendo para vocês o formato, né? Mostrando como que é. Você pega, faz uma bolinha ali com a palma da mão. Como essa massa ela é mais leve, ela acaba marcando mais mesmo. Então, tem que ter a mão bem levinha, porque senão esse balão vai ficar cheio de digitais, vai ficar tudo amassado. E aí você tenta deixar aqui a ponta um pouquinho mais fina. E para deixar secar, eu vou espetar o palito no balão e vou deixar em algum isopor e deixar secando. Enquanto isso eu vou pintar o braço. Aqui eu começo passando um pouquinho de preto nessa parte do meio, aonde tem a mordida do It. E depois eu vou passando um pouquinho de vermelho ao redor dessa parte de preto. Então isso vai ajudar a dar um degradê, uma profundidade nessa mordida. E aí eu vou passando esse pincel assim de forma aleatória nessa parte da borda do braço. Essa textura que eu fiz aqui de mordida, eu fiz com papel alumínio, igual eu fiz no chão. E depois eu vou vir com um pincel um pouquinho maior para poder esfumar essa parte aqui do sangue, né? E deixar esse braço um pouquinho mais sujo. E assim, gente, essa é uma parte da peça que eu não gosto de fazer, particularmente eu acho pesado, né? Esse tipo de trabalho assim. Mas como é um personagem que ele é fictício, então eu não vejo muito problema. Porém, é um tipo de encomenda que geralmente eu não pego. Eu fiz ele uma vez na vida só. E tô fazendo mais uma, ou seja, a segunda vez. E bom, eu tô começando a passar aqui então a poça de sangue com o verniz vitral. E eu tento fazer como se essa poça ela estivesse indo em direção ao bueiro. Aqui eu tô utilizando thinner, que é um solvente, e ele dissolve muito bem o verniz vitral, e aí eu vou conseguir fazer um degradê nessa poça. Então eu coloco aqui um pouquinho de thinner somente na borda dessa poça, e aí eu vou fazendo, né, algumas batidinhas para poder deixar um efeito ali um pouquinho mais realista. Porque dessa forma parece que realmente o sangue ele tá mais concentrado ali no meio, né, e aí vai escorrendo pro bueiro. Se eu fizer com o verniz vitral puro, não vai ficar um efeito muito legal, vai ficar como se fosse só uma tinta jogada ali em cima. E aí dessa forma a gente consegue formar um degradê e também trazer mais realidade para a peça. Então essa parte aqui ela vai ficar com um efeito melhor. Percebam que eu também estou depositando um pouquinho mais de verniz vitral, aonde o braço e o barquinho eles vão estar colados. Então aqui eu passo a cola instantânea, seguro um pouquinho ali em cima do verniz vitral e aí eu venho com um pouquinho mais de verniz aqui nessa parte onde tem a mordida e principalmente embaixo do braço para poder fazer um sombreamento. E dessa forma o sangue ele vai ficar mais concentrado ali aonde o braço ele tá encostado no chão e ao redor vai acabar fazendo esse degradê. E aqui nessa parte de cima do braço, para poder ajudar a fazer um sombreamento também, eu venho com um pincel com um pouquinho de thinner e aí eu vou limpando as partes onde eu acho que tá com muito pigmento do verniz vitral e vou concentrando nas partes onde eu quero dar profundidade. Então ali entre os dedos, né? Aqui aonde tem a mordida, que eu fiz mais ou menos ali como se o braço ele tivesse rachado, então se vocês perceberem eu fiz tipo um risco, né? Principalmente aqui embaixo do braço também. E como o It foi ele que deu a mordida, a gente tem que colocar também esse verniz vitral ali perto da boca dele. Principalmente nessa parte aonde tem os babados da roupa, como se o sangue ele estivesse indo nessa direção. O sangue tá escorrendo ali, né? Então nada mais justo do que colocar ali também. E também na mão dele. E bom, aqui do outro lado eu vou colar esse barquinho de papel, que foi meu esposo que fez também. E aí eu só pintei ele com giz pastel, né? Ele tinha feito na folha sulfite, eu pintei com giz pastel de amarelo e escrevi ali, SS George, que é o nome do George. Ele que é o dono do barco, né? Então, colei ali também com a cola instantânea e depois eu vim com o verniz vitral e comecei a colocar esse pigmento embaixo do barquinho para poder dar profundidade. E aqui no barco eu também fiz algumas manchas com um pincel um pouquinho maior. Na outra versão que eu tinha feito o barquinho 100% branco, sem nenhuma mancha. E hoje em dia eu vejo que isso é uma coisa que eu poderia ter feito, mas não fiz. Então eu adaptei para essa peça agora. E para fazer o fio do balão, eu tô utilizando esse arame que se chama Cabelo de Anjo. Ele é um arame bem fininho mesmo. Eu pintei ele de branco, porque ele era prateado, mas acho que existe também já na cor branca.
E aí eu colei aqui na mão do It. Essa partezinha aqui é uma parte bem delicada, gente. Cola com cola instantânea mesmo, toma bastante cuidado. Daí dá um movimento ali, né, com o seu próprio dedo mesmo, porque esse arame ele é bem flexível e ele vai sustentar perfeitamente o balão. E depois você passa um pouquinho de sangue ali também, né, próximo da mão dele. E é isso, gente. A peça, ela já tá prontinha. Agora aqui, ó, tô só dando os últimos detalhes, né? Acabamento, pintando aqui onde eu acho que precisa pintar. E quando você terminar a peça, você pode aplicar uma camada de verniz em spray fosco mate da Acrylex, que é o verniz que eu uso e que eu indico. Se você quiser, você pode colocar também um verniz vitral transparente no balão. Aqui eu não coloquei, mas fica a seu critério. E é isso, pessoal. A peça está prontinha. Então, se você gostou, deixa seu like, seu comentário, compartilhe com aquele seu amigo que gosta do It. Eu particularmente não gosto. Eu morro de medo dele. Eu assisti os filmes uma vez só, não consegui assistir mais. Mas a gente faz porque é uma peça que é super vendável. O personagem Pennywise é um personagem extremamente famoso. Todo mundo conhece ele. Até mesmo você que nunca assistiu o filme, provavelmente você já ouviu falar dele. E se você quiser ver mais trabalhos meus, me siga lá no Instagram, @jessie_biscuit. Lá eu posto diariamente. E caso você queira deixar a sugestão de algum personagem para eu ensinar na próxima aula, deixa aqui nos comentários.